Tudo bom, gente? Dia, noite, não interessa, não sei que horário você está vendo, a internet tem isso, né? Importante para o Carnaval, mais um espaço que se conquista, essa parceria da Cubo Play com a UESEGAPA, com a UESPA, que estão aí organizando o Carnaval em 2022. Temos agora um podcast, né? Essa ferramenta moderna, contemporânea, a gente tem aí tantos podcasts, tantos temas, faltava ainda um de Carnaval. Pois agora nós temos, eu tenho a honra, a alegria de dizer que o Sambrito é o podcast aqui da Cubo Play, que vai receber a cada edição as grandes figuras do Carnaval de Porto Alegre. E, para começar, eu acho que começamos bem, né, Renato Dornelles? O que tu acha do nosso convidado de hoje? Com certeza. Olha, acho que começamos muito bem, né? Começamos muito bem. Acho que é uma figura que representa muito o Carnaval de Porto Alegre, os desfiles. Tem uma grande história dentro do Carnaval de Porto Alegre. Acho que começamos da melhor maneira possível. Pois então, explicando a dinâmica do nosso podcast, eu sou o apresentador do podcast e terei sempre comigo um reforço de peso para entrevistar o baluarte que vai estar aqui na minha frente. Então hoje, o grande Renato Dornelles... Quase 90 quilos de peso. Não era esse grande, não. Estou falando da relevância, da importância de um dos maiores comunicadores da história do nosso Carnaval, que é o Renatinho. Meu amigo, tenho essa alegria de dizer. E sabe, Renato, que o Carnaval nos dá essa sorte, né? Uhum. Eu fico pensando para a pessoa que o grande ídolo é um cantor americano de uma banda inglesa, tem muito respeito por qualquer tipo de relação de idolatria. O Carnaval me permite, Renatinho, ser amigo dos meus ídolos. Com certeza. Né? E um deles está aqui, Sandro Luiz Amaral Ferraz. Seja bem-vindo ao Sambrito. Cara, eu de verdade assim, fico muito feliz e honrado pelas palavras e principalmente assim por ter tido a oportunidade de poder conviver contigo, conviver com o Renatinho durante todos esses anos de estrada, né? Assim como conviver com teu pai, que me viu criança, né? E hoje eu já de barba branca, graças a Deus, estamos todos vivos, né? E fico muito, muito, muito feliz e me sinto muito honrado assim, em ter ainda a condição de contribuir de forma relevante para o Carnaval, né? E ter a possibilidade de ser referência. Porque eu acho que o Carnaval ele perde muito da sua referência ao longo dos anos em função da situação que ele passa, né? Eu sempre falo assim que tem muita gente que figura hoje que na minha época nem arrancaria. E o Carnaval, com essa situação, e eu não quero que ninguém se ofenda com isso, né? Mas com essa situação do Carnaval acabar decaindo e muitas vezes ele não fazer parte do cotidiano das pessoas, ele acabou produzindo grandes talentos, mas também acabou produzindo algumas situações que eu tenho certeza que não fardariam numa época onde eu comecei. Renatinho, deixa a nossa avenida aqui, ela tá vazia, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou decorar o nosso cenário, tá? Porque fã é assim, ele tem guardado materiais de seus ídolos. Eu trouxe aqui essa camiseta, ó, é do tempo do Império da Zona Norte, mas deixa eu mostrar aqui, ó. Sandro Ferraz. Bem novinho. Bem novinho, vai ficar aqui a camiseta de Sandro Ferraz. E depois eu quero que ele autografe pra mim essa camiseta aqui. Inclusive tá ali Coração Valente, que é uma história que ali na frente a gente vai contar. Renatinho. Pois é. Sandro Ferraz, acho que não preciso dizer, quem é do Carnaval sabe disso, é um dos grandes nomes do Carnaval, não só de Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul e eu digo mais, do Brasil, porque quem acompanha Carnaval viu o Sandro Ferraz em várias escolas do Rio de Janeiro. Eu faço uma pergunta um pouco, digamos assim, Sandro Ferraz, em Porto Alegre, tem uma escola de samba do coração? Tenho e eu sempre digo que a minha trajetória dentro do Carnaval ela se inicia lá pelos Acadêmicos da Orgia, passa pela Academia de Samba Praiana, que é escola de fundação da minha família e tal, mas Imperadores do Samba sempre esteve presente na minha vida. Numa oportunidade no Personagem da Folia, quando eu achava que eu era jogador de futebol, eu não podia dizer para as pessoas qual era o time que eu torcia. Com o passar do tempo, isso não era mais segredo para ninguém, em função de que eu acabei defendendo quase que todas as escolas do Carnaval de Porto Alegre. Então, assim, fulano poderia até ficar magoado, triste por eu Na entrevista dizer. tu disseste que era Acadêmicos da Orgia. Exatamente, que foi a escola da minha geração. E de fato tu tem uma relação Com certeza. a tua geração, né? É a escola da minha geração. A gurizada ali da década de 70, 80 é acadêmico. Claro. Quem não passou por ali
né? Foi porque a família era de uma outra escola. Era a escola da moda, Isso, né? exatamente. Era a escola da moda, era a escola dos guris. Exato. Eu, muito novo, tive a grata satisfação de poder conviver lá com o Si, com o Pelé, Bedeu, Alexandre, enfim, Leleco Telles. Sim. Que era de uma geração até um pouco Exato. antes da tua, né? Era uma geração antes da minha, e eles faziam parte do acadêmico, são acadêmicos, aqueles que já partiram, né? Eu acho que, né, permanecem acadêmicos, que o corpo morre, mas o espírito continua por aí. E nessa mesma entrevista, Sandro, tu diz o seguinte, que no carnaval de 1997, que é o carnaval do relógio na Imperatriz, a gente fala do relógio pela força do samba, Isso. do Lelê, do Fofo, do Paulo Neves. Tu diz assim, que ali foi a primeira vez que tu teve o clique de levar esse negócio de cantar samba enredo, de ser puxador, ofício de puxador, lembrando o Neguinho da Beija-Flor, Claro. Sim, a sério. com Ali que tu certeza. leva a sério. O que significou levar a sério? O que era diferente até ali? Até ali, uma coisa que o João Aruanda falava muito é que eu não gostava de ensaiar. Tinha pavor do tal do ensaio. E quando o ensaio era fechado, né, que era com carro de som, no caso ali, as cordas e as vozes, só piorava. Né? Então, assim, a minha era chegar ali, sair jogando no campo Romário. de jogo. Romário. Isso, Pois é. né? Gostava muito do campo de jogo, mas não gostava do campo de treino. Sim. E, tipo assim, a partir dali eu comecei a entender qual era a minha responsabilidade dentro do cenário carnavalesco. Porque, como eu disse naquela entrevista e repito sempre, o carnaval, ele dá notoriedade, o carnaval te dá a possibilidade até de aparecer. E bem trabalhado, tu arruma até um dinheiro. Sim. Mas a gente precisa saber o que a gente tem para oferecer para ele. Agora eu peço permissão. Ele não vai, essa pessoa que eu vou citar não vai lembrar, mas eu vou citar aqui Cláudio Brito, que estamos aí há 29, não, há 29 carnavais, 29 anos em parceria. E eu me lembro bem que antes desse ano da Imperatriz, houve uma troca, no carnaval anterior, houve uma troca de última hora, que o Chico Santos, que estava na Figueira, foi para Império da Zona Norte. Império da Zona Norte, e o Sandro Ferraz da Império da Zona Norte foi para a Figueira. Estação primeira. E o Cláudio Brito, até em função disso que tu mesmo assumes agora, disse assim: ganhou o Império da Zona Norte, porque o Sandro Ferraz é meio galhofeiro e tal. Isso. Passado o desfile da Figueira do Farofafá, o Cláudio Brito diz assim: olha, Sandro Ferraz matou a pau. Sandro Ferraz deu um show. Então, antes desse desfile da Imperatriz, teve o desfile da Figueira, né? Isso, no desfile de 96, na Figueira, foi o desfile que me levou para a Imperatriz, né? E só para concluir a pergunta anterior, naquele ano de 97 foi o primeiro ano que se gravou o clipe para TV e tal. Sim. Então algumas pessoas conheciam a minha voz, outras tantas me conheciam da rua, da noite e tal, mas o grande público não conhecia meu rosto. E aí ele passou a ser conhecido de fato e de direito, e isso foi uma coisa que impulsionou a minha história. Porque tu imagina assim, tu aparecia ali no horário nobre, na TV, né, ao meio-dia, depois às 7 da noite, depois não sei mais que hora, mas enfim, tu aparecia lá, tua cara estampada na TV, né, mesmo que fosse por breves instantes, aquilo foi muito legal. E eu sempre digo assim, que eu sou muito grato à Imperatriz, né, e aos dirigentes da época, o Pelé, na época era o presidente, né, já falecido, mas eles me deram uma oportunidade de ouro, assim, porque eu era literalmente um novato no meio de tigre, cara. Só tinha peça rara. Era Paulão, Medina, Barulho, Já. Essa gente toda tava cantando. E essa gente te recebeu bem? Mas, cara, eles não tinham como me receber de forma diferente, porque eles me conheciam de criança. Claro. A minha casa sempre foi uma casa onde essas pessoas sempre circularam. Então, assim, hoje, quando tu diz assim que eu tenho a oportunidade de ser amigo dos meus ídolos, eu tive a oportunidade de crescer vendo os meus ídolos dentro da minha casa. Os meus ídolos sempre foram daqui. Eu nunca tive essa coisa de ter um ídolo de fora. Claro que depois, com o passar dos anos, eu passei a admirar o trabalho desse ou daquele, mas de forma específica. Mas eu ficava inebriado quando eu via o Jajá dentro da minha casa, por exemplo, cantando Angela Maria. Claro. É uma das lembranças que eu tenho, assim, muito, muito presentes, né? Pois é, tu é filho de uma porta-bandeira, né? Tua mamãe, Maria Helena. Maria Helena. E o teu papai, o Orimes Ferraz, que a gente... Eu
sou mais jovem que o Renatinho, conheci teu pai tocando supapo na bateria da Praiana. Prato. E o menino do Prato, prato, perdão. Zé Perdão, Prato. prato, perdão. É que a Praiana tem supapo e aí a gente... É. Ele tava do lado do supapo. Ali. Sim, eu tava lá com o prato. Nossa, teu pai foi o presidente, inclusive, do último campeonato Exato. da Praiana. Tem até uma imagem de arquivo que no personagem da Folia, sobre a tua história, aparece ele fazendo a barba no centro de Porto Alegre. Contando ali como seria e tal. Pois desse lar, até chegar o dia de cantar, qual é a tua história no carnaval antes de cantar? Tu foi de bateria, tu foi de harmonia, qual foi a tua... Como é que começa a tua história no carnaval? A minha história no carnaval começa como ritmista, né? Eu tocava caixa, tocava repinique, né? E aí tive a oportunidade de passar por algumas baterias, né? E tive a grata satisfação de poder... O cara, quando é velho, ele tem a possibilidade de poder dizer assim... Experiente. Não, eu sou velho mesmo, cara. Eu não tenho essa conversa, não. Eu tive a oportunidade de desfilar com o Mestre Nilton, com o Pelé, com o Plauto Alcântara, sabe? Com o Mestre Irajá. Então, assim... Neri? Neri eu não cheguei a desfilar Como com o ritmista, Neri. não? Não. Desfilei com o Neri na Praiana. Tá. Desfilei com o Neri na Praiana. Né? Então, assim... A minha história começa, a minha trajetória começa como ritmista, aí eu começo a crescer e tal, e na época a gente tinha os grupos de dança nos bailes da cidade, assim, baile funk e tal, né, que na época não era funk, era charme e tal. E aí eu começo a dançar num desses grupos, e daqui a pouco, né, na minha adolescência, eu vou lá para os Bambas da Orgia, monto uma ala coreografada, e aí foi muito legal, assim, uma experiência muito bacana. E aí, como eu tinha muitas amizades lá, daí passei a integrar a coordenação. E aí eu parei de tocar na bateria, não tinha mais sentido, né? E aí, da coordenação, eu fui diretor de ala do Bamba. E aí, logo em seguida, eu comecei a cantar, né? Tipo, meio por acaso, assim. Pois é, mas antes de cantar, tu teve também uma trajetória como compositor, né? Sim, e eu parei de compor justamente por causa disso. No ano de 92... Teu primeiro samba no Imperador é o Lupe. O Lupe, 93. Então, é isso que é interessante, né, Sandro? Tu já tem, antes de chegar ao Imperador em 98, nós vamos chegar lá, Sim. tu já tinha uma passagem muito relevante como compositor Sim. campeão na escola em 2 carnavais. Pois né? é, com 23 anos, meu primeiro samba foi pra Avenida e eu tive a grata satisfação de ser campeão com esse Sandro samba. Ferraz, Maguila e Renato. Exatamente. O A trio. trinca que... Trinca. Pô, ela é boa demais, cara. A gente brigava muito, mas era muito Mas bom. compositor entre se briga. Mas era muito bom. A mãe do Maguila falava assim que um samba é um filho que nasce, então a gente tem que sentir todas as dores do parto. Ela era uma pessoa muito sábia, fora de série. E aí eu sei que em 93 a gente fez um samba pro Imperador. 93 não, 94. A gente fez um samba pro Imperador, Gandhi. né? O Gandhi, e a gente fez o samba pra Vila DPI. Nossa, que loucura. E naquele ano... E tu és o intérprete, ou não? Isso, eu era o intérprete na Vila DPI. E naquele ano, a Vila DPI teve 2 destaques, que hoje é estandarte de ouro, né? Que foi Puxador e Samba Enredo. Pô. E aí, o que acaba acontecendo? Eu, por ser imperador, achei, e também por me tornar um cantor, né? Porque ali foi a minha primeira escola do grupo especial. É aquele samba do alemão que não... É esse, né? Isso, exatamente. No grito de gol, o delírio é geral. Nossa, que loucura, eu sou rei, sou carnaval. E aí, como eu me torno cantor do grupo especial, eu passei a não compor para não deixar os compositores constrangidos. Porque na época, a gente tinha uma trinca que ganhava onde ia. Né? Então, tipo, daqui a pouco os caras, a gente chegava na disputa, e tu já passou por essa experiência, né? De ter vários sambas campeões dentro de uma entidade, daqui a pouco quando tu chega na disputa, os caras, não, mas nem vou, porque fulano tá lá, não sei quem tá lá. Então, eu tipo, me abstive de continuar escrevendo, né? Mas arrumei samba de muita gente, que isso é bom que se diga, né? E não assinei mais samba por causa disso, assim. Porque eu achava que ser cantor naquele momento era o que mais me fascinava, então não fazia sentido eu continuar escrevendo e daqui a pouco isso ia acabar até prejudicando a minha relação. Como é que essa parceria fazia samba? Se encontrava onde? Como é que era? Porque não tinha WhatsApp na época, né? Hoje em dia é uma barbada, né, Renato? Manda facinho. o Angelita lá no Rio de Não Janeiro tinha. e eu faço samba com ele. Exato. Não, a internet estava recém chegando por aqui, pô. sabe? E como a gente... O celular também. Isso, não, e assim, naquela época, em 93, nem celular a gente Nem tinha. celular tinha, O celular exato. já veio, o celular é de 97, 98, por aí. Exato.
E aí, assim, a gente se encontrava na casa do Maguila, né? Às vezes a gente ficava lá durante horas, varava uma madrugada, que o Maguila morava no centro, né? Então a gente se encontrava ali porque era mais fácil para se deslocar. Às vezes não sai nada, Às né? vezes não saía nada, a gente ficava de palhaçada um tempão. Exatamente. Né? Isso não mudou, tá? Continua tudo igual, né? Mas era muito legal, cara, era bom demais. Tipo, alguns dias atrás, eu cantei numa festa particular e nessa festa tinha lá uns parentes do Maguila, o Maguila estava lá e tal. E aí eu agradeci a ele, porque o primeiro samba que eu cantei em disputa de samba enredo foi justamente com o Maguila. Eu cantei em 91, no ano da dança, né? O primeiro ano do Imperador lá na Pátria Cacique. A gente participou da disputa lá e ele ganhou, inclusive. Né? O samba não era meu, mas ele ganhou lá. Então, foi muito legal, assim. Eu agradeci a ele por ter visto em mim um potencial e ter me dado a oportunidade de defender um samba que era... Claro. Mas antes do Sandro Ferraz, digamos assim, puxador de samba, nós tínhamos o Sandro Ferraz, cantor. Cantor, por exemplo, do Flor de Ébano. Sim, a gente teve uma passagem muito bonita pelo Flor de Ébano. Uma banda que eu trago, assim, com o maior carinho que ela existe até o dia de hoje. Os caras estão aí batalhando e correndo atrás. Foi um grande aprendizado, Flor de Ébano. Antes do Flor de Ébano, eu só cantava samba enredo. E eu dizia isso para as pessoas, eu só canto samba enredo, não tem, é o que eu gosto de fazer, não adianta. E aí, no Flor de Ébano, eu cantava ali junto com o Calbi, né, que é um dos grandes cantores da nossa cidade, e eu aprendi muito ali. E então, tem que estar no carnaval, senhores dirigentes. Estará. Opa! Estará. Estará e, né, vai ser um lance muito legal pra gente que tem uma amizade muito longa, né? E eu comungo da tua ideia, assim, eu acho que o Calbi tem que estar no carnaval, né? E ele vai passar, se Deus quiser, na avenida. Numa escola que ele já passou em algum momento da vida? Já passou numa Entendi. escola. Bacana. Num outro momento ele passou numa escola e ele vai passar nessa mesma escola, se Deus quiser. Perfeito. Vai ser lindo, cara. Eu não tenho dúvida disso. Vai ser muito bonito, vai ser muito legal. Agora, tu é um cara que não tem, então, arroubos de preocupação, porque tem muito cantor importante, de história rica no carnaval, de talento inegável, Sim. que não gosta de uma luz perto. Eu nunca tive isso. Eu sempre acreditei naquilo que eu poderia fazer. E se as pessoas resolvessem, porventura, me trocar por esse ou por aquele, isso era problema delas. Né? Eu, de verdade, assim, eu sempre tentei ajudar os meus. Aqueles que queriam ser, eu dava um jeito de projetar de alguma forma, colocar em algum lugar, porque eu sempre achei que o carnaval, assim como qualquer setor da vida, ele vai ter um momento que o cara para. Tem um momento que as coisas não vão mais acontecer do jeito que a gente quer, ou o cara vai ficar mais velho, enfim. E essa renovação ela tem que acontecer. E eu nunca tive essa coisa assim de, não, eu vou cantar só com ruim, né, que é para os caras não fazerem sombra, não. Vou me cercar de medíocres. Não, né? Exatamente. Eu sempre cantei com bons cantores. Sempre, sempre. Tanto que teve uma época que eles diziam que o carro de som da escola onde eu estava era o Real Madrid. Né? Porque só tinha estrela, todo mundo cantava muito. E é assim até o dia de hoje. Eu gosto de fazer com que as pessoas apareçam. E não é porque eu sou bonzinho. É porque o carnaval ele depende de renovação. E se essa renovação não acontecer, fatalmente ele vai morrer. Tutufum agora é sério, Escuriba, Titinega, identidade CPF, nome completo. Não, mas justamente. Como é que surgem esses bordões? Exatamente. E fora os da quadra, né? Fora da quadra, não calça sapato que não te serve e tal. E vários outros, né? Tipo assim, Tutufum agora é sério, vem lá de 93 na Candinha, né, que foi a primeira escola onde eu fui primeiro puxador. E aí eu cantei um samba lá do Maguila, né, que é um samba, um Anjo Negro de Asas Brancas, chamado Liberdade. Lindíssimo samba. E aí, como tinha essa coisa do africanismo e tal, o ditado era Cutufum, 3 cu de negamina. Né? Como eu não podia dizer isso... Né? É Cutufum. É Cutufum. É Cutufum, 3 cu de negamina. E aí eu sempre admirei muito o trabalho do Nego, né, que na época era da Unidos da Tijuca. Um homem orgulhoso como que não se sente feliz com a sua matriz. Não. Um dos sambas mais bonitos da Tijuca. Irmão do Neguinho da Beija-Flor. Isso.
E aí eu... E samba é cama, mesa de banho de gato, uma coisa Isso. assim. Isso. Bota o prato na mesa, tudo que vier eu traço. Prepara a cama que hoje tem banho de gato, é lindo, Tu sabe? cantava no Imperador, André. Isso, Esse cantava ali nas brincadeiras que a gente fazia nas noites de sábado. E aí eu sempre admirei muito o trabalho do Nego, inclusive eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui, eu era pequeno ainda. E aí, ao invés de Cutufum, eu coloquei lá, Tutufum, agora é sério. Até tinha alguma coisa no samba dos filhos do Tarol, que concorreram também nessa disputa lá, e que tinha alguma referência. Então, isso saiu dali. Mas tu busca, eu preciso arrumar um bordão, ou tu enxerga e aí surge naturalmente? Pior que surge naturalmente. Esse não calça sapato que não te serve é de um amigo chamado Basílio, que mora ali no Caracol, ali no Partenon. Porque, assim, de tanto eu dizer tantas coisas, as pessoas começaram a ficar imaginando o que eu poderia dizer no próximo ano. Sim. E aí o Basílio foi extremamente feliz e muito criativo e criou essa coisa do não calça sapato que não te serve. E eu digo, vou nessa. E aí, assim, quando eu fui para Restinga, né, eu queria que alguma coisa mostrasse a diferença que ela fazia. Daí, todo mundo falava da Tinga. E a Restinga tem um nome imponente, né? Estado Maior da Restinga. É lindo. E aí, cara, pensei daqui, pensei dali. Um dia, identidade, CPF, nome completo. Estado Maior da Restinga. Hoje até as pessoas me criticam, não é porque eu falo identidade, CPF, nome completo, sem ser na Restinga. Mas, como eu digo para as pessoas, esse bordão é meu, ele não é da escola. Né? Então eu carrego ele comigo. É diferente de Tinga, teu povo te ama. Claro. Né? E os outros tantos o bordões... Tite Nega, por exemplo. Tite Nega, se eu te disser, eu vou estar te mentindo, entendeu? Porque eu nem lembro. Não lembro. Nem lembro de onde é que saiu isso. Né? Mas a maioria dos bordões é isso, assim. Eu estar de bobeira, daqui a pouco surge uma ideia. E na hora da largada ali, tá aquele... Eu me lembro muito assim... Vamos nós. Aí tinha até uma dança ali. Isso tudo. Era uma dança que era enlouquecida, que hoje ela está mais contida, até porque o preparo físico não é mais o mesmo. Mas isso também vem de um ídolo, né? O Barulho dizia assim, bora nós, né? Era isso? Era nós. Ele falava Olha isso. nós aqui outra vez? Ele dizia também, né? E tinha também uma coisa. E aí, eu digo, eu tenho que dizer alguma coisa, né? Para dar o tempo ali da bateria entrar. Então vamos nós. E aí seguimos em frente. E o Simbora Nós, eu até, né, às vezes escrevo, não falo mais, mas às vezes eu escrevo em alguma coisa que eu coloco nas redes. A tua trajetória de cantor, Sandro, ela é meteórica, porque se tu levas a sério o ofício de puxador a partir de 97, tu com um ano levando a sério, chegou no Imperador. E no lugar de uma lenda do carnaval, naquele momento de muita efervescência do nosso carnaval, que era o Carlos Medina. Onde é que tu estavas, fazendo o quê, no dia que alguém te ligou ou alguém te visitou para te fazer o seguinte convite: vem ser intérprete de Imperadores do Samba? Olha como as coisas são. O carnaval, ele tinha acabado ali, do carnaval de 97 para 98. E a gente foi comer um peixe na casa do Flávio Zanoni, um amigo nosso aí de muito tempo. E nesse peixe lá que eu acabei fazendo e tal, tava o João Aruanda, tava o Medina e outras pessoas. Aí o Medina, no meio da conversa, diz assim... Isso logo depois do carnaval? Logo depois do carnaval. Tipo assim, eu acho que março ali. Dias depois do carnaval. Né? E aí o Medina diz assim, um dia eu vou te passar esse bastão, mas não é agora. Daí todo mundo riu, não sei o que. 97. Isso. Dias depois... Né? Eu estava em casa, né? De tarde, assim, me lembro bem da cena. Em tese, tu continuaria na Imperatriz. A princípio, tinha feito aquele baita desfile, né? A princípio, continuaria por ali e tal. E aí, na realidade, eu não continuaria na Imperatriz e eu sei bem por quê, mas tudo bem, isso não veio ao caso. Mas, e aí eu tô em casa, de repente o telefone toca e o Betinho liga para mim. Né? Daí ele diz assim... Ô, negão, vem ser cantor do Imperador. Eu digo, é o quê? Tipo assim mesmo, cara. Eu digo, não, para aí. Daí ele assim, tô te esperando lá na quadra hoje de noite. É isso aí. Tchau. E desligou o telefone. Tu nem sabias que o Medina tava saindo. Não. E aí, eu me lembro que eu comecei a andar na sala da minha casa, de um lado pro outro, assim,
Tipo, o cachorro não vai e vem, entendeu? Eu não entendi nada, cara. Aquilo pra mim era uma surpresa tão grande, porque como tu diz, a minha carreira ela foi meteórica. Eu fui cantor da Candinha em 93, cantei na Vila em 94, e aí é a minha primeira escola do Grupo Especial. 95 eu não desfilo, 96 eu voltei pro Grupo de Acesso, porque isso é uma história que a gente, né, raramente conta, mas o Chico Santos só trocou a Figueira pelo Império da Zona Norte, não porque ele era apaixonado, mas porque o Império estava no Grupo Especial. Claro. Entendeu? Então, assim, daí eu volto lá pro Grupo de Acesso, né? Em 97 eu volto pro Especial, né? Depois de um desfile muito bacana na Figueira. E aí, em 98, eu vou ser o cantor do Imperador. Né? No final do Carnaval de 97, início de 98. Aí a gente foi para Buenos Aires e tal. Foi tudo uma loucurada, assim, que... Mas volta ali, tu tava andando dentro de casa, recebeu a ligação. E aí eu comecei a andar dentro de casa depois da ligação, desliguei o telefone. E aí, tipo, eu não consegui contar para ninguém. Só para vocês entenderem qual era a minha piração, assim. Complexidade da coisa. E aí, Aí tu foi pra quadra. à noite eu fui pra quadra. Quando eu cheguei na quadra, a primeira pessoa que eu vi dentro da quadra do Imperador foi o Getúlio. Getúlio me recebeu no portão. E aí ele me disse assim, agora tu é nosso. Mas não tinha nenhum evento. Era só Não. reunião pra O fechar. pessoal, assim, era uma reunião para que eu chegasse lá na quadra. Só que a quadra tava cheia. Tinha gente, assim... Assim, não tinha evento, mas não tem tinha evento, muita gente. mas assim, as pessoas da escola, da diretoria e não sei o quê. Cara, tinha muita gente lá. As escolas viviam assim. Né? Tinha muita gente lá, porque lá eles tinham uma função de jogar uma carta e fazer uma comida e não sei o quê. E aí eu sei que eu acabei chegando lá. E aí o Getúlio me recebeu na porta da escola. E aí depois João Aruanda, Betinho e tal. E aí ali a gente trocou uma ideia. E é logicamente que eu não ia dizer não. Né? Não tinha como. Claro. Eu estava realizando um sonho muito antes, né, daquilo que eu imaginava que ele pudesse acontecer. Então, cara, para mim foi espetacular. Pouco tempo antes, acredito que tenha sido. Tu havias cantado o samba da Imperatriz, na quadra do Imperadores, no dia do campeonato, no dia da festa do campeonato, e o público veio abaixo. Veio abaixo, literalmente, porque o samba do relógio, esse samba da Imperatriz, ele é um samba muito forte. Uma foto que tem o Medina fazendo assim pra ti. Aquilo era na tua estreia no Imperador? Isso era uma história assim, né? Isso eles me contaram. O Betinho acerta com o Medina que ele vai sair. Deixa eu só explicar pra quem não conhece a fotografia. Isso. É uma imagem, tá o Sandro fazendo uma saudação para a quadra, não aparece as pessoas, mas ele tá no palco, e ao lado dele tá o Medina dizendo assim... Esse aqui é o cara. Por aí. Representando. É contigo, te vira. É exatamente isso. E aí parece que eles tinham uma combinação lá de não anunciar a saída do Medina naquele momento, porque nesse dia era a festa do campeonato, tinha uma festa do chopp lá, não sei o quê. E aí o Medina, enquanto cantando, anuncia a sua saída. E aí o Betinho toma o microfone na mão dele e diz o seguinte, não, muito obrigado, Carlos Medina, foi muito legal, coisa e tal, mas nós temos aqui, né, o nosso cantor, e a nossa realidade hoje chama Sandro Ferraz. Pois é, agora vamos àquela pergunta. Pois é, o Juliano Vieira, que é colega meu e do Renato Dornelles na equipe de carnaval da ABC, nós falávamos para ele no último fim de semana que iríamos te entrevistar aqui no podcast São Brito, e ele disse o seguinte, pergunta para o Sandro Ferraz, o Juliano é imperador. Não, inclusive a gente comprovou. Isso, ele falou e eu fui para o YouTube. O YouTube a gente achou. Na arrancada de 98, tua estreia, a bateria entra, o cavaco no andamento do samba, e tu, antes de cantar o primeiro verso, o meu Brasil eu canto com amor, tu diz no microfone, alô harmonia, pergunta do Juliano Vieira, homenagem ou provocação? Nenhum nem outro. O que aconteceu ali foi o seguinte, o cara dos fogos estava tão acostumado com a alô harmonia que ele só gravou o alô harmonia na cabeça dele. E aí, dias... É sério isso? Parece até bobagem, mas é a verdade. Aí, dias antes do desfile, chega o João Aruanda e fala pra mim assim, Sandro, o lance é o seguinte, tá tudo bem, tá tudo legal, só que tu tem que gritar alô harmonia. Eu digo, mas como que eu vou gritar alô harmonia? Você é do cara, rapaz. Tá maluco? Dele assim, Sandro... O cara dos fogos só vai soltar os fogos depois que tu gritar alô harmonia. E vocês podem ver no vídeo que o cara só liga, só acende lá a bateria de fogos depois do alô harmonia, cara.
Tipo, eu sinceramente... E tu nem diz na hora que o Medina dizia que era, mas lá atrás, tu diz na hora do samba começando. Isso. Já. Era né? assim, era assim. Porque eu tinha que fazer ali meu grito de guerra, não sei o Claro. que, mas eu tinha que gritar, Alô Harmonia. Claro. Eu trabalhei em 2 escolas com imposição, né? Uma é o Imperador, que foi esse fato do Alô Harmonia, que hoje está sendo esclarecido, né? E outra é o Estado-Maior da Restinga. Quando eu cheguei lá, os caras disseram pra mim, olha só, pode fazer o que tu quiser, vira cambota aí, mas xinga teu povo te ama, não pode. Não pode deixar que de ter. Não pode deixar. E aí, aquilo me incomodava, cara. Porque eu via o Paulão fazendo isso. Daí eu via o Paulinho. Durão fazendo isso, né? E aí eu dizia, pô, cara, mas, tipo, não existe a necessidade. Não, Tem que fazer. tem que fazer. Isso aí tem, em algum momento tem que gritar. Xinga teu povo te ama. Aí depois a gente vai ficando mais tranquilo e tal, mas no início aquilo me incomodou. E como é que foi essa chegada, Sandro? O pessoal fala muito, e nós vamos falar, logicamente, da tua chegada recente em Bambas da Orgia, mas a rivalidade Imperadores e Bambas me parece uma rivalidade, apesar de muito grande, mais elegante. A rivalidade entre Imperadores e Restinga tem mais episódios de tensão, inclusive recentes, a gente tem que falar com Sim. clareza, né? Como é que foi o cidadão tricampeão por Imperadores do Samba? Tu foste campeão em 98, 2000, 2001, já estava com a imagem forte de um grande cantor da cidade. Sim. Em 97 tu É, surge, em e- 98 tu estreia. Como é que foi chegar na Restinga? Sendo que, só um parênteses justamente, foi campeão em 98, 2000 e 2001. E em 99 houve toda uma polêmica, né? Tu ainda era do Imperadores e houve toda aquela polêmica. Muitos achavam que o Imperador devia ser campeão. No Naquele ano do ano, e o ano que a arco-íris. Restinga. Arco-íris, E isso. quem ganhou foi a Restinga. Tu chegou na Restinga com um carimbo de Imperador na cara. Isso, eu cheguei na Restinga em 2004, né? 2003 para 2004. Saí do Imperador e fui para Restinga. Desculpa, Sandro, te interromper, lembrando sempre. A Restinga que muitas vezes não aceitou o forasteiro. Sim. O Medina não deu certo na Claro. Restinga, o Mestre Irajá não deu certo, não chegou no carnaval na Restinga. É. E pessoas que, assim como tu, tinham personalidade forte. Como é que o Sandro conseguiu convencer a Restinga que aquele casamento podia dar certo? Tipo assim, primeiro, eu sempre fui maloqueiro. Então, só aí eu já estava bem. Segundo, muito antes de eu ser cantor, eu já frequentava a Restinga. Eu conhecia muita gente lá, né? Conheci muita gente antiga lá, né? Então eu conheci muito pai de ritmista, né? Que estava tocando lá na minha época. E quando eu cantava no Imperador, teve uma cena de um dos campeonatos que eu não vou lembrar agora, o Imperador campeão, o Restinga vice. E aí a gente está passando, ali foi na Augusto Carvalho ainda, está passando pela tela para ir para concentração na Noite das Campeãs. E a Restinga está saindo assim da sua concentração, metade da escola já está dentro da avenida, e no fundo, Deve ser 2000. 2000 é o único É, ano que a que Restinga aconteceu vice. essa. e aí no Essa, fundo 2000. vinha lá um monte de gente da Restinga, assim, né, aloprando como sempre, uma gritaria do peru e tal. E aí passou eu, João Aruanda, Cildo, enfim, passamos ali pela tela e a Restinga tá entrando. Nisso, os caras se viram pra tela, dizem, vai ter lá no final, não sei o quê, nós vamos pegar, vamos fazer acontecer. Daí eles olham pra mim, menos tu. Boa, essa, Deu boa. pra entender, né? Menos tu, tá tudo Não, certo. contigo tá tudo certo. Mas vamos embora. Tá, vamos seguindo. E aí veio o convite para mim de ir lá na Restinga, e eu aceitei o convite, né, de forma pensada. Não foi assim, eu vou desfilar na Restinga, até porque a Restinga estava no grupo de baixo. Isso, a tua estreia Né? no segundo grupo. E aí eu não queria, por exemplo, pegar a torcida do Imperador de frente já no primeiro ano que eu estivesse fora. Então, assim, eu fui cantar na Restinga porque tinha uma grande possibilidade da Restinga subir, Claro. e como de fato subiu. Subiu. Né? Então, essa coisa só ia consolidar a minha história. Inclusive, muitas pessoas dizem, né, que naquele ano a Restinga teria vencido o grupo especial. É. Foi um desfile avassalador. O ano do espelho, né? Não, Isso, o- espelho, não, espelho o- meu. o- Se existe alguém mais Isso, Restinga isso, do que eu, isso. 2004. Aí 2005 são as pirâmides, né? É, Isso. já do especial. Isso, mas no ano do espelho, todo mundo achava. Que era o primeiro ano do Porto Seco, né? Era Foi o primeiro ano do Porto Isso, Seco. todo mundo dizia: olha, a Restinga, se desfilasse em cima, tinha matado. A minha, mas aí também tinha toda uma questão emocional. A Restinga, ela não era uma escola que não era uma escola que não incomodava ninguém porque ela não ganhava de ninguém. Sim. A partir do momento que a Restinga começou a ganhar e aí quebrou a hegemonia, Uhum. Bamba Imperador, eventualmente alguém entrava ali, mas eram eles que ganhavam na cidade, a Restinga passou a ser uma escola temida, Claro. de forma literal. E aí, assim, quando a Restinga é rebaixada,
existe um clamor na cidade para que a Restinga volte. A Restinga tem que voltar para o seu lugar e não sei o quê. Então todo mundo queria a Restinga no grupo especial. Mas a minha chegada na Restinga se dá de forma tranquila, né, num primeiro momento, porque a gente sempre teve uma boa relação com as pessoas de lá. E aí, num determinado momento, existe um episódio lá no meio de um ensaio, e a bateria da Restinga sempre foi muito presente politicamente dentro da escola. E aí, o Elinho liga para mim, assim, no final de semana eu tô indo para Restinga, e ele diz assim, olha só, deu um bafafá lá no meio da semana e os negros estão de cara contigo. Eu digo, quem seriam os negros? Não, porque os negros isso, os negros aquilo, porque os negros... Eu digo, tá bom, Elinho, eu vou lá. Chegando lá, eles não tinham gostado de alguma coisa que eu tinha falado no microfone e tal, e a gente entrou para dentro da sala da bateria. Eu chamei eles para dentro da sala da bateria. E aí eu comecei a explicar algumas coisas para eles de forma muito incisiva, né? E disse para eles o seguinte... Isso é no primeiro ano? No primeiro ano. A escola é de vocês, era inverno. Eu não tenho escola, por mim eu saio por aquela porta e vou embora. Quando eu não estava aqui, vocês viviam pedindo para que eu viesse. Agora eu estou aqui, vocês vão enredar. Nós somos a banda da festa. Tem muita gente viva que pode confirmar o que eu estou dizendo. E aí os ânimos ficaram acirrados, coisa e tal, mas no final da história deu tudo certo. A partir daquele momento, eu passo a ter tranquilidade e livre acesso dentro da comunidade. Porque não é... eu sempre digo assim, que eu não nasci de 7 meses, muito menos vou morrer de susto. Então, tipo, se eu tivesse naquele momento recuado, talvez eu não tivesse ficado na Restinga o tempo que eu fiquei. Claro. Né? Mas, como tu mesmo disse no início, a minha personalidade é muito forte. E aí ela não me deixa responder as coisas depois, eu tenho que responder na hora, né? Sim. E ficou tudo certo, e a gente teve, assim, literalmente momentos maravilhosos dentro daquele lugar, né? E eu sempre fui muito respeitado, como sou respeitado até o dia de hoje. Sim. Né? Então, assim, eu sou muito feliz por ter tido a oportunidade de passar por lá. Pois é. E exatamente, a tua chegada foi dessa maneira que tu colocaste. E tu já circulou por várias escolas. Alguma saída traumática? Imperadores do Samba no ano de 2003. Né? Quando eu saí do Imperador com o coração dilacerado. Porque foi uma sacanagem muito grande que fizeram comigo naquele momento. E tal. Tu não vai para a Restinga porque a Restinga te quis e tu estavas com uma proposta melhor. Tu primeiro sai do Imperador. Primeiro eu saio do Imperador e saí de lá assim, muito triste, muito arrasado. Assim. Primeiro porque era a minha casa, eu sempre falo isso. Segundo, a maneira como as coisas aconteceram. Hoje os anos passaram, a gente, graças a Deus, amadureceu, mas na época foi muito ruim. Foi duro demais, assim. Pessoalmente? Pessoalmente, para mim foi muito duro. Porque tu ter uma situação onde tu arruma uma fórmula de resolver. E aí o cara que tem a possibilidade de resolver isso simplesmente pega e te sacaneia. Então, assim, aquilo me doeu demais. Né? Porque até então nós éramos parceiros. Né? Como eu sou parceiro de todas as diretorias por onde eu passei. Então aquilo me incomodou muito, assim. Mas, fora isso, eu sempre saí bem, né? Sempre saí de forma tranquila, né? Nunca tive nenhum tipo de desavença. Até na semana passada, eu acho que eu falava lá no Império da Zona Norte, né, com o Urso, e eu dizia para ele, a gente até já brigou, mas a gente nunca brigou de forma de não se olhar na cara. Né? E no Imperador não era diferente. Eu brigava com o Betinho e é muito. A gente brigava por coisas que às vezes até, tipo, tá, mas precisa brigar por isso? Hoje tu olha e pensa assim... Precisa brigar por isso? Mas a gente brigava muito, né? Mas, tipo assim, a gente brigava, muitas vezes eu saí, teve o primeiro ano, por exemplo, eu não fiz nenhuma exigência, né? A única coisa que eu te esperei, cara, eu não curto sair de fantasia porque não é a minha. Porra, o Nego Infeliz foi lá e me arrumou uma fantasia. Cara. 98. E a fantasia era foi teu único ano de fantasia, Foi. Né? Era uma fantasia de veludo, mas eu nem sabia que ela era de veludo, entendeu? E aí quando mandaram tirar a medida, por exemplo, eu fiquei muito bravo. Porque foi a única coisa que eu tinha pedido. E aí... Não colocar fantasia, porque eu já sabia que a medida saía de fantasia. Claro. Foi o único ano na tua carreira? O único ano que eu saí fantasiado, assim. Que eu me lembro, né? Aqui em Porto Alegre, pelo menos, sim. E aí eu sei que eu saí, desci do palco, fui lá falar com ele. Eu disse, tu vai fazer isso comigo? E ele, eu vou. Assim. Eu digo, legal. Virei as costas e fui embora. E botou a fantasia. Não, eu fui embora. E eu fui embora pra não voltar. Claro. Aí, assim, aí veio meu pai,
Né? Claro. Isso é o meio de um ensaio de quarta-feira. Perfeito. Uhum. A lá Quando tu recebeu a informação que ia Isso, sair de que eu tinha que fantasia. tirar medida, não sei o que. E aí eu peguei e fui embora. Primeiro meu pai me pegou na sala da bateria, me disse muita coisa. Tu tá louco, não sei o que. Eu digo, eu tô louco. Fui embora. Aí não ia. E aí o Betinho tinha uma coisa que ele fazia muito bem isso. Ele ia lá e estragava toda uma situação que estava muito bem construída e muito bem colocada. Aí ele pegava e corria nos seus assessores diretos. Dentre esses assessores, o Urso era um deles. Claro. Presidente do Império. Lembro disso. E aí o Urso, ele chegava e dizia, o lance é o seguinte, eu briguei com o Sandro lá. Só que o carnaval é depois da manhã, a gente não pode perder o puxador, então vocês vão ter que ir lá resolver. E aí eu me lembro que o Urso veio para conversar comigo. Pô, a gente conversou durante muito tempo para me demover da ideia de sair do Imperador naquele momento. Por causa da fantasia. Né, por causa da fantasia. E aí a gente acabou acertando o espelho, ó, eu só vou desfilar esse ano, não sai mais. Não quero mais. Pô, o que esse negão tá pensando, rapaz? Ah, Aí ele fez uma reunião, como ele sempre fazia no último ensaio de sexta, né? Que a gente ensaiava quarta, sexta e sábado. Daí ele fazia uma reunião dentro de uma sala pequena, botava ali todos os destaques, carro de som, não sei o quê. E aí ele diz o seguinte: peço desculpas para aqueles que, porventura, eu tenha feito alguma coisa, mas o lance é o seguinte: aqui é imperador, o imperador é maior, não sei o quê. A desculpa era para todo mundo, né? claro. Mas a ofensa era individual. Né? Então, tipo assim, ele fazia isso de forma... Acho que é um cara de quem eu tenho muita saudade. Ali eu aprendi a trabalhar, de fato. Né? Então, eu não guardo nenhum tipo de mágoa, ressentimento, pelo contrário. Né? É um cara que me ajudou muito e eu sou muito grato. Assim. Quando tu sai da Restinga, em 2007, é o teu último ano de Restinga, tu vais pro Império. E aquela ida pro Império foi algo que toda a cidade esperava, porque o Império tinha uma recuperação, né? A escola chegou a estar no intermediário B, eu lembro Isso. disso. O Urso veio trazendo ela de volta, ganhou o B, ganhou o A no primeiro ano, ela não chegou a ficar no A. Isso. Aí 2 vice-campeonatos no especial, falando de Jacão, depois de Shangri-La. E todo mundo, bom, tá chegando a hora do Império. O Império vai ser campeão, montando um timaço com as grandes estrelas do carnaval. Contrato o Sandro Ferraz. O Sandro Ferraz é campeão em 2008, merecidamente, e tu fica um período importante no Império. Sim. Né? Um período, não foi aquela coisa daquele carnaval apenas, tu ficaste um bom período no Império. Em 2011, acho que às vésperas do carnaval de 2012, na mostra de Samba Enredo, e essa camisa diz aqui, ó, Coração Valente, tu tivesses um piripaque, o teu coração bateu demais. É verdade. Tu ficaste com medo de não poder mais cantar, tu ficaste com medo de não estar mais aqui. Conta pra gente como é que foi aquele episódio. Eu lembro que te visitei no hospital, inclusive. Isso. E é importante que se diga assim, eu vou contar aqui uma história que envolve esse piripaque. Nas vésperas daquela situação, alguns meses antes, ou um mês antes, uma semana antes, não vou lembrar agora, morre o Daio, o irmão do Urso. Irmão do Urso. E era um cara que eu saía de casa todo sábado, tipo 1h da tarde, passava no mercado público, comprava uma carne, e eu ia lá para fazer uma carne pro Daio, pro Gago, não sei o quê. Então, assim, isso já mostra, né, o meu grau de amizade e admiração por esse cara. E aí, uns amigos lá do Rio de Janeiro, com mais um amigo aqui de Porto Alegre, fizeram um samba em homenagem ao Daio. Puxa. Na real, o samba não era em homenagem ao Daio, sabe? A intenção, eu sempre falo isso, né? A intenção era tocar o coração do Urso. E aí eles fazem esse samba, só que eu entendi isso como uma forma ruim. Não era uma coisa legal, não era uma coisa boa, fazia pouco tempo que o cara tinha morrido. E até lembrando, né? O Daio faleceu num infarto fulminante. Tava bem pra caramba, se eu não me Então, engano, na quadra até, e teve um e infarto. aquilo me incomodou muito, cara. Me incomodou demais, assim. Tanto que na terça-feira eu passei mal em casa. Sozinho em casa. Sozinho, em casa. Daí fui até o hospital, não sei o que, tarará. Naquele dia, claro, o problema de coração eu tinha, eu não sabia. Mas eu terminei de cantar aquele samba que eu não queria cantar, e aí eu comecei a passar mal. Pode ser coincidência. Nesse evento. Nesse evento. Era a mostra de Samba Enredo, Foi né? a primeira e única vez que eu cantei esse samba. Onde é que Mas não foi o queria evento? cantar, Foi lá no Império da Zona Norte. não queria cantar o samba por...
porque eu achava que não cabia naquele momento. E era um samba que falava do Sarandi, falava não sei o quê, taraná, e aí no final os caras falavam referente ao Daio. o Nego Daio, não sei o quê, e barará. Aquilo me incomodava. Me Tu incomodava. cantasse o samba na mostra. E aí na mostra de samba enredo a gente ensaiou para cantar esse samba. E aquilo me incomodou muito. Eu terminei de cantar esse samba e comecei a passar mal, bicho. Pra quem viu no palco, tá normal. Tava normal, tava tranquilo. Eu corri um risco muito grande de morrer naquele momento, porque eu não quis parar. Porque se eu paro de cantar no meio de um espetáculo onde a casa tá lotada, ia ser um burburinho do peru. Daí eu digo, não, agora não é o momento. Aí eu segurei, fui até o fim, sentindo muita dor, porque só quem já infartou sabe o quanto... Dor no peito, é isso? Essa é uma coisa jamais vista. E aí eu terminei de trocar de roupa, saí, atravessei toda a quadra, entrei num táxi e fui para dentro do Hospital de Cardiologia, Instituto de Cardiologia. E ali eu cheguei ruim mesmo, assim, né? Eu conto uma história de antes, assim, quando eu tive um pico de pressão, que a minha pressão estava 24/19, eu digo, pô, tá ruim. Daí eu tive uma pequena conversa com Deus, e eu disse pra ele assim, ó, meu filho é pequeno, não sabe se defender, pelo amor de Deus, isso até virou crônica depois do nosso amigo, escrevia pro diário, esqueci o nome dele agora, não vou lembrar, mas ele é um cara, muito gente boa, Aquino. Luiz Aquino. E aí eu tive uma conversa com Deus e digo, olha só, agora não é o momento, meu filho não sabe se defender, daqui a pouco a mãe dele vai botar um negão pra dentro de casa, ele vai cruzar os pezinhos na mesa de centro, o guri vai passar brincando, ele vai dizer, Tchê, sai daí. Aí ele vai chorar e a mãe vai dizer, fica quieto que o tio tá vendo o jogo. Eu digo, não, não pode. Só que no momento dessa situação do infarto, eu não tive nem a condição de conversar com Deus. Foi muito complicado mesmo. E naquele momento eu tive medo não de não cantar, eu tive medo de partir mesmo, cara. Né? E como eu falo sempre assim, eu não tenho medo de morrer. O meu medo é o que a minha morte vai causar nos meus filhos. Claro. Né? Eu tenho certeza que vai ser muito duro para eles. Então, assim, eu tive medo de morrer, mas de não cantar, não. E até tinha uma desconfiança muito grande, assim. Né? E aí se fez uma festa para mim voltar, aquela coisa toda. Mas mesmo assim, as pessoas desconfiavam de que eu não tivesse a condição de continuar. Tecnicamente, logo que voltou, tu sentiu mais dificuldade, cansava mais? Foi uma preparação ou quando voltou normal? Não. Quando eu voltei com cuidado, mas aí era eu, né, dosando as coisas que eu ia fazer. Alimentação, né? esse tipo de coisa. Não, e também assim, no percurso, durante o trajeto, eu estabeleci uma técnica que eu uso até o dia de hoje, que era, na arrancada a gente dá o sangue, quando sai de dentro do primeiro recuo, a gente diminui, vai até o segundo recuo, senta uma lenha de novo, que tem mais um jurado, e aí é só alegria porque tu conseguiu passar. Né? Nadador fala isso, né? Que pode ser 50 metros rasos, Sim. mas ele tem a hora da explosão e tem a hora do descanso. Claro, o descanso dele é alucinado, mas... Sim, tem que dar uma segurada. Porque o desfile ele é muito intenso, ele é extremamente emocional, né? Claro. Daí se o camarada pega e dá todo o seu gás na arrancada, emocionalmente ele não vai conseguir chegar no fim. Sim. Aí, como eu choro sempre quando eu termino, aquela coisa toda, então deu certo, né, desde dessa situação. E vem dando certo até o dia de hoje. E depois disso, Sandro Ferraz ficou velho? Ó, eu já nasci velho, né? Vamos combinar, assim, que eu já nasci com 60 anos, né? Mas eu fiquei mais velho. Fiquei mais rabugento, fiquei mais intranquilo. Eu falo isso porque diziam para ele, não, o Sandro está velho. Isso, mas eu agradeço, de verdade, assim, eu agradeço a todos aqueles que dizem que eu tô velho, porque das duas, uma, eles estão muito preocupados com a minha pessoa, né? Ou então eles estão com medo que eu substitua eles em algum lugar. Então, tipo, eu sempre falo assim, eu não tenho que provar nada pra ninguém, eu tenho que provar pros meus filhos, porque eles vão ser aquilo que eu fui ali na frente. Então eu tenho que provar pra eles. Agora, para as outras pessoas, eu não preciso provar mais nada. Eu tenho uma trajetória meteórica, né? Porque eu com 23 anos, eu sou cantor de uma escola do grupo de baixo, que sobe no ano seguinte,
E com 27 eu já sou cantor de uma das maiores escolas do estado. Então, assim, em 4 anos, né, muita coisa aconteceu. E tem gente que está aí há 25 e não consegue chegar. Né? Então, atrelado a isso, eu tenho uma coleção de títulos invejáveis. Com certeza. Né? Não só como a escola, mas também como cantor, como compositor. Então, assim, é sinal de que alguma coisa boa eu estou fazendo durante esse tempo todo. Pois é, a gente faz um levantamento, assim, das escolas que já foram campeãs em Porto Alegre, certo? Tu fosse campeão por 4 delas. É verdade. Por 4 delas, o único. único. Ou é o único que foi campeão por 4 escolas. Intérprete em Porto Alegre. Intérprete. Pois então, eu acho... Então, deixa eu te fazer uma pergunta que eu queria fazer no encerramento, mas eu vou fazer agora. Aproveitando o dado que o Renatinho trouxe. Tu é 7 vezes campeão do especial, tá? Mais essa embaixo com a Restinga, por 4 escolas diferentes. O Santos Ferraz é campeão no Império e é campeão na tríade, né? Restinga, Bamba e Imperador. Santos Ferraz é o maior intérprete da história do Carnaval de Porto Alegre. Mas longe disso, não. Não. Eu não sou falso humilde. Semana passada eu falava com um amigo lá da Restinga. Daí ele disse assim, pô, tu tá fazendo um trabalho fora de série, não sei o quê. Eu digo, não, o grupo é... Não, tu não é assim, nós segurado. Para, porque tu não tem toda a sua humildade. Tipo isso. Que história é essa? Mas ele é um amigo muito querido e a gente, né, sempre se trata dessa forma. Mas, assim, eu não sou o maior cantor dessa cidade. Não sou. Só nos números, então. Né? Eu não sou. Não, porque com os números tu não pode brigar, né? Sim, não, com os números eu não tenho como. Mas, assim, mas é que eu dei sorte. Em 4 escolas diferentes. Sorte, tá tempo dando sorte. Estou dando sorte faz tempo. Mas o que eu acho assim, eu falo e repito sempre, eu faço questão de dizer isso, eu nunca quis superar ninguém. Né? Os meus ídolos, eles estavam lá no seu panteão e tal, e eu queria poder subir aquela escada e estar ali do lado deles, cara. Entendeu? Então, assim, eu sou muito grato àqueles que vieram antes de mim, e é gratidão de fato, né? Eu reverencio eles sempre que posso, né? E eu acho que eu estou entre os melhores que essa cidade já teve. Isso é inegável. Agora, dizer que eu sou o maior, não tenho essa pretensão. E a geração que tu disseste que quando começou, tu tinha Paulão, tinha Jajá, Cláudio Barulho, Carlos Medina. A geração que está se formando. O Carnaval está vivendo um momento diferente, de retomada, de muita dificuldade recente. Quem é que tu destaca na geração atual? Como é que tu vê a geração atual? Primeiro lugar, pela perspectiva do talento. Essa é a primeira coisa, aquilo que nasce. E segundo, da perspectiva da dedicação, da forma com que encara o Carnaval. Cara, se eu for falar de talento e tal, sem medo de magoar ninguém, eu acho que, por exemplo, o Renan Ludwig é um dos grandes expoentes dessa história, né? Passa e já passou por várias dificuldades, né? De comportamento, de não sei o quê, mas o talento dele é inegável, ele canta muito. Lu Astral canta pra chuchu, é um cara que, sabe, assim, esses são os caras que eu tiro, né, como... o Lu vai passar por aqui, já tá. Expoentes, assim, da história, que estão... Tipo assim, o Lu começou a cantar numa época em que eu já estava, mas ele ainda é novo para essa parada aí. Já o Renan é mais jovem e tal. E eu acho assim, todos têm o seu mérito, todos têm o seu talento, né? Mas alguns precisam aprimorar e muito a forma de cantar e não a forma de fazer. Muitos sabem fazer, mas pecam na hora de cantar. E eu sou muito... O que seria fazer? Fazer é acontecer. É chegar ali, a galera vir junto, não sei o quê, babá. Isso é saber fazer. Tem a tal presença de palco. Isso, tem presença de palco, né? Mas, às vezes, tecnicamente, falta alguma coisa. Né? E eu, até, como eu digo sempre, hoje, eu não falo mais nada pra ninguém. Entendeu? Porque tem uma turma grande aí que começou contigo, né? Sim. E como eu falo, eu não falo mais nada pra ninguém. Porque antes eu dizia assim, cara, quem sabe tu vai por aqui? Antes as pessoas iam até dentro da minha casa, né, pra gente arrumar alguma coisa, arrumar outra. Daqui a pouco as pessoas têm a sua independência e elas começam a trilhar o seu próprio caminho. Eu não acho isso ruim, né? Eu acho que cada um sabe de si
e sabe qual é o melhor momento para si. Ou acha que sabe, né? Mas daí é de cada um. Né? Eu sei que todas as vezes que eu falo alguma coisa, isso repercute de uma maneira que parece que a Terceira Guerra Mundial vai se instaurar no mundo. Mas eu sou muito sincero naquilo que digo. Né? Eu, graças a Deus, eu sou um cara que eu sei fazer, né? Mas eu também sei cantar. Porque se eu não cantasse na época em que eu arranquei, eu não estaria aqui hoje, cara. Claro. Né? Vou pedir para o Renatinho fazer a pergunta que tem que ser feita. A gente pontuou aí partes da tua história, que é uma história tão rica, né, Sandro? Tu tiveste, depois do Império, uma volta para Restinga, no ano deles Regina. Tu tiveste também uma passagem pela União da Vila do EPI, uma direção de harmonia no Embaixadores do Ritmo, né? Eu tive a alegria de estar contigo naquele momento como compositor do samba. E depois nas Campeãs, tu inclusive passou cantando na Avenida. Isso, foi muito legal. Então tu tem aí uma passagem por algumas escolas, entre a Restinga e o Carnaval de 2020. Mas 2020, a tua passagem por Bambas da Orgia, quem conduz é o bambista aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Pois é. Não, eu te perguntei, acho que foi talvez a primeira pergunta que eu fiz, se tu tinha uma escola do coração. Porque sempre, muita gente achava que tu era Bambas da Orgia. Sim. Talvez até tenha sido em determinado momento, né? A gente vê jogadores de futebol, por exemplo, o Tinga. Ele começou no Grêmio. Começou no Grêmio e eu acredito que naquele momento ele tenha sido gremista. Mas sempre foi nosso. Estamos em 3 colorados aqui. Exato. Mas, de qualquer maneira, Bambas da Orgia foi a escola, digamos assim, dessas, ou da tríade, e se ampliar um pouco mais, se colocar Imperatriz, Império, que são escolas de ponta e tal, foi a última que tu, né, desfilou como intérprete principal. Sim. Certo? E aí, naquele momento, assim, como é que tu viste, assim, tu viste como um retorno, já que antes disso muita gente já achava que Santos Ferraz já não estava... Não tinha mais a condição de executar. Foi por isso que eu fiz aquela provocação, se o Santos Ferraz estava velho. E como é que tu viu aquele retorno? E até, e faço aqui um parêntese, entre esse retorno ao Carnaval de Porto Alegre, a Bambas da Orgia, tu esteves no Rio de Janeiro, em escolas de diferentes grupos, inclusive do grupo do grupo especial, como Vila Isabel, como Império Serrano. Foi campeão do Império Serrano no segundo grupo. Campeão, e o Luiz registrou isso tudo lá. Foi lindo. Então, como é que o Santos Ferraz viu o retorno dele a Porto Alegre em 2000? Só uma observação, eu registrei. Mas pena que o Andili, na época, estava brigado comigo, porque nas fotos ele não tá rindo. Nenhuma. Ele é campeão. Ô, Andili, um beijo pra ti. Ele, na época, sendo campeão do Carnaval na Sapucaí, tá o Santo Ferraz, que é esse sorriso que todo mundo conhece. Sim. O Vitinho, com o sorriso dele. E ele sério, o Andili. E eu falo disso pra ele até hoje fica bravo com isso. Mas, Sandro, conta pra nós. Cara, olha só. Alguém vai dizer que eu tô fazendo média. Mas quando eu fui procurado pelo mestre Nildo para vir cantar nos Bambas, eu ainda estava morando no Rio de Janeiro. Uhum. Só que eu achei que era necessário que eu voltasse para cá. Uhum. Era necessário que eu estivesse presente no Carnaval de Porto Alegre, sim. Carnaval esse que muitas vezes não me deu oportunidade por eu estar velho, por eu não ter mais a condição de estar. E eu não falo isso com mágoa, né? Eu falo disso numa boa, assim. Mas aquele carnaval que mesmo me deixando de fora por um motivo ou por outro, me fazia doer, né? Ele também dependia de referência, porque ele não tinha. Uhum. Não tinha referência de nada nem de ninguém. Essa é a real. As mudanças foram acontecendo e esse carnaval foi perdendo referência. Eu uso como exemplo o seguinte. Há anos atrás, eu não estou sendo saudosista, a gente entrava na quadra do Imperador, tá? Que é a escola que eu defendo hoje. E a gente sabia que a Chiquita era o estandarte, a Isabel, a porta-bandeira, o Alexandre, o mestre Sala, o mestre Brinque e o gravador eram os mestres de bateria, e por aí vai, né? Hoje, as pessoas, quando entram na quadra, porque até isso está complicado, porque as pessoas não entram mais, está bem difícil para a gente manter as pessoas dentro das quadras. Então, assim, quando as pessoas vão na quadra, elas não sabem quem é quem. Elas não conhecem ninguém. Elas não conhecem o passista, elas não conhecem o cantor, elas não conhecem ninguém, cara. De verdade. E aí, eu me deparei com várias situações assim, tipo, na Leopoldina,
quem é aquele cantor, hein? Ou no Bamba, mas quem é aquele cara mesmo? Quem é aquele menino? Isso, quem é aquele... eu ouvi várias vezes. Uhum. E às vezes, mesmo eu sendo do meio, eu não sabia quem eram as pessoas. E aí eu me senti na obrigação. E aí vem aquela minha fala do início. O carnaval me deu notoriedade, as pessoas, né, muitas são às vezes que as pessoas enlouquecem quando me veem cantando e tal. Blá, blá. Eu arrumei até um dinheirinho, e sempre foi dinheirinho, nunca foi o dinheiro que todo mundo imagina, né? Só que assim, eu precisava dar mais, porque eu sempre me doei, eu sempre me dei para o carnaval. E naquele momento o carnaval precisava de mim mais do que nunca, né? Então, eu aceitei cantar nos Bambas, primeiro porque eu estava velho, segundo porque era uma escola com que eu tinha ligação desde a minha adolescência, e aí é um retorno, sim, retorno talvez até para resgatar uma história, né? E posterior a isso a gente tem... E no ano dos 80 anos, E né? no ano dos 80 anos a gente tem a possibilidade de poder fazer história nos 80 anos dos Bambas da Orgia, que querendo ou não... E tu te sentiu bem? Muito. Bem recebido? Muito, eu fui muito bem recebido. Eu tive a condição de poder executar o meu trabalho, porque eu vinha quase que semanalmente a Porto Alegre para poder cantar e tal. E a gente foi muito feliz. Muito feliz. E uma das coisas que me marcou dentro da minha passagem lá nos Bambas da Orgia foi o seguinte: quando virou o samba enredo, no desfile? No desfile, na primeira passagem, quando a bateria virou, eu digo, já era. Não tem. Não vai ter. O que eu pensava, de verdade, pensei naquele momento, vai ser ruim. E ali, Sandro, tu demonstraste uma característica tua, que eu pelo menos identifico, tu me corrija se eu estiver errado. Quando começa o desfile, tu traz pro teu lado o tio Ciro, tu traz pro teu lado e o Marino. E eu vejo isso muito em ti, desde lá atrás. Sim. Quando eu era um adolescente, já acompanhava o teu trabalho. Tu valoriza muito quem... E aqui várias vezes tu falou nos intérpretes do carnaval de outra época. Tu valoriza muito quem pisou, quem trilhou o caminho para nós chegar até aqui, né? Cara, isso não é falsa modéstia, e eu faço isso desde sempre, né? Mas agora, como eu tô mais velho e tal, isso para mim tem sido assim uma bandeira. Eu preciso fazer com que as pessoas sejam reconhecidas. Né? Porque o carnaval tem disso, né? O carnaval tem memória curta, assim como o povo brasileiro e tal. Mas no carnaval a memória é mais curta ainda. Verdade. Então tem grandes nomes do carnaval que estão completamente esquecidos, né? E as pessoas não dão bola, não dão moral. E eu não faço isso pensando que amanhã ou depois eles não vão me dar bola ou não vão me dar moral. Entendeu? É porque é de ti. É porque é de mim, cara. Eu acho que as pessoas têm que saber, as pessoas têm que reconhecer, né, quem já fez antes delas. Claro. Né? E aquele gesto ali foi justamente isso. Trazer para perto de mim pessoas que tinham simbologia dentro da escola, né, e dentro do carnaval, mas que muitas eram às vezes que ficavam meio de canto, assim. Claro. Né? Salvo dentro dos Bambas, que os caras, né, estão sempre assim elogiando e ressaltando a figura desses dois principalmente. Claro. Né? O tio Ciro é bem midiático, né? Direto. Marina é mais tranquila e tal. Mas são caras que me viram pequeno, cara, muito pequeno, né? E sempre tiveram muito respeito por mim. Muito. O Marino dizia o seguinte: um dia eu vou te ver lá na minha escola. Sempre falava isso quando me encontrava. Marino. Então, cara, eu acho que a gente tinha que fazer isso. Sim. Entendeu? Eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Né? Sim. Quando um tempo atrás eu falei que as pessoas precisavam, né, aprimorar o canto porque elas sabiam fazer e o canto tinha que ser melhor, é justamente isso, assim, né, de tu ir te espelhar lá atrás para poder fazer o teu agora. Claro. Né, buscar, e hoje em dia o que tem de ferramenta boa aí pro cara se aprimorar nessa parada é tudo, entendeu? Sandro Ferraz, o tempo infelizmente está acabando, a gente poderia ficar aqui horas e mais horas, é muito bom te ouvir, porque o Sandro tem isso, o Sandro ele canta muito e além de tudo ele é um baita bate-papo. Um baita bate-papo e um bate-papo sincero, né? Ele não fugiu de nenhuma não, exatamente. E a história, por exemplo, do Alô Harmonia de 98, essa tá nos altos, agora vai ficar pro resto da vida. Vai ficar pro resto da vida. Qual é, para encerrar, a última pergunta, a centralidade, o tamanho, a dimensão de duas coisas na tua vida?
Tu me responde na ordem que tu quiseste. O carnaval, das escolas de samba, e a religião. A religião é minha vida, né? Eu tenho sempre uma coisa muito clara, assim. Eu sou um homem de fé. Eu acredito naquilo que tenho. Sempre. E acredito que eu cheguei até aqui porque me trouxeram até aqui. Eu não cheguei aqui com as minhas próprias forças, porque as minhas forças se perderam no dia que eu tive um infarto, por exemplo, e eu segui a minha caminhada. Então, assim, a minha fé acima de tudo. Carnaval, um amor incondicional. Eu só coloco à frente do carnaval o amor que eu tenho aos meus filhos. Porque várias foram as vezes que eu falei aqui dos meus filhos, Todo. eles são para mim tudo aquilo que tenho. Eu literalmente me emociono quando falo dos meus filhos. Sabe? Eu olho para eles muitas vezes e choro. Né? Só porque eles estão ali. Né? Só porque eles existem. Então, assim, religião para mim é tudo. Sempre foi. Os percalços, os problemas que a gente tem ao longo da vida, mesmo dentro da religião. Né? Mas tudo isso se supera a partir do momento que a gente acredita. E Sim. eu acredito no que tenho. E pode revelar quem é o pai que te carrega, que te... Pode revelar ou Claro não? que Senão, sim, claro senão- que sim. Se não puder revelar, Eu claro. sou de Baralodê, Exu Baralodê. Como diria um pai de santo amigo meu já falecido, nós somos de Exu, meu filho. Nós não temos fronteiras. Né? Que era o pai Nazário, um cara fora de série que eu conheci. Era um cara também que, tipo eu, assim, eu tu amava ou odiava. Não tinha muita conversa, mas era um cara fora de série. Então é isso. Né? Bará me rege, Bará me conduz, Bará me leva, Bará me derruba, Bará me levanta, e eu agradeço todos os dias. De verdade. Às vezes eu até me afasto da minha fé, né? Mas porque eu sou ser humano. Eu tenho o direito de errar. Ela te chama de volta, Né? né? Não tem jeito. Eu sempre falei, isso é um caminho sem volta, cara. Em algum lugar tu vai ter que exercitar essa espiritualidade, né? Então, se não for no Batuque, vai ser na igreja evangélica, vai ser na igreja católica, sei lá onde for. Mas tu tem que ter alguma coisa, tu tem que acreditar. Eu sempre falo assim que a gente não usa pano na cabeça porque acha bonito. A gente usa pano na cabeça para lembrar que acima da cabeça da gente tem alguém. Né? Hoje em dia, usar pano na cabeça é adorno. Né? E eu sempre tive isso muito claro. Né? Acima de mim tem alguém, esse alguém me rege. Essa foi a primeira edição do podcast Sambrito, aqui na Cubo Play, grande parceira que está viabilizando o Carnaval em Porto Alegre em 2022, uma parceria entre a OCEGAPA, o ESPA e a Cubo Play. E, logicamente, que a estreia, nós sobre elas, tem que ser potente, né? E eu vou conversar, a gente conversou com o Sandro Ferraz, e na próxima edição, eu acho que o Sandro Ferraz tem algumas coisas a dizer do Cidadão, que é o convidado da segunda edição. E a gente falava, né, que o Sandro Ferraz é campeão por 4 escolas. Esse cidadão, no seu posto, que é ser mestre-sala, também é campeão por 4 escolas, que é o Marcelinho, que vai sentar nessa cadeira aqui. Cara, se eu fosse falar desse cara e da admiração que eu tenho por ele, eu ia ficar 3 dias aqui e as coisas não tem. Os demais que me desculpem, para mim é o melhor, não só pela sua dança, mas pela sua dedicação e pelo tempo que está atuando. Cara, é incrível. É incrível tu ver o Marcelinho dançando hoje como se ele dançasse há 20 anos atrás. Tu falaste dos filhos, falaste da religião, eu perguntei do carnaval e passou. Para encerrar, o carnaval na vida de Sandro Ferraz. Carnaval, para mim, é tipo o combustível que me move. Assim, eu preciso estar. Né? A gente falava ali fora do microfone que eu sempre digo que eu não vou me envolver, eu sempre digo que eu não vou dar além daquilo que eu preciso, mas eu sempre acabo fazendo isso, porque é uma cachaça, não adianta. Quando tu vê, tu tá embriagado e já era. Tu tá bêbado, cara, e tu vai, não tem jeito. Podcast Sambrito, volta a qualquer dia, a qualquer momento. Obrigado, Sandro. Eu que agradeço, cara, muito bom poder falar das coisas da gente de forma verdadeira e sincera. Salve o Carnaval de Porto Alegre. É nóis.